noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Também tô te ouvindo bem. Ê, E... que maravilha! Puxa vida! É muito bom poder conversar com você de novo. Ah, prazer é todo meu. Vamos começando. Costuma apresentar para quem não conhece a Gente, pessoa? Ricardo. Bom, vamos lá. Hum. Com mais de 20 anos de experiência, a Melissa já passou por diversas emissoras e agora está na Rede Massa. Mas nos diga, por que você decidiu cursar jornalismo? Ó, eu desde pequena sempre fui comunicativa, gostava muito de escrever, já era falante. Minha família já dizia que eu era muito tagarela. E com 10 anos eu brincava de datilografar na máquina de escrever da minha mãe. E eu brincava de telejornal. E aí eu pegava o jornal do meu pai, lia aquelas noticiazinhas da primeira página, aí datilografava catando milho, aquela notinha, né, da primeira página, e brincava de Jornal Nacional. Aí eu sentava na mesa de jantar, lia aquela notinha que eu batia no papel ofício, que a minha mãe era professora, e brincava, né, de Jornal Nacional. Aí eu batia ali no papel, olhava para frente, tentava decorar e fazia de conta que eu estava lendo a notícia. Gente, imagina, com 10 anos de idade. Só que naquela idade eu não sabia ainda o que eu queria ser. E eu brincava de muitas coisas. Brincava de dar aula, brincava de ser atriz, que eu dizia que eu imitava os personagens na televisão de novela, brincava dessa coisa de telejornal. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu lembro que uma professora do segundo grau, no último ano, né, no terceiro ano, eu fiz um trabalho em vídeo que era sobre transportes. E aí, quando eu apresentei o trabalho em vídeo, porque várias pessoas apresentaram, vários alunos apresentaram de várias formas, maquete, e eu não levava jeito para essas coisas. Aí eu falei, vou apresentar em vídeo. Aí peguei uma câmera, um microfone e fui fazer o trabalho nas ruas, como se fosse uma reportagem, isso com 16 anos. E apresentei o trabalho e a professora exibiu para várias turmas do colégio. E ela me chamou depois no canto e perguntou assim, Melissa, o que você vai fazer ano que vem, né? Que você já vai fazer vestibular, já com 17 anos. Aí eu falei assim, vou prestar para pedagogia. E aí que eu estava fazendo segundo grau normal. E aí ela disse assim, olha, eu dou aula de jornalismo numa faculdade, isso era no Rio de Janeiro. E ela disse assim, por que você não faz jornalismo? Você tem tudo a ver com jornalismo. Eu falei assim, já passou pela minha cabeça. Quando eu fiz o teste vocacional, deu a área de humanas. E aí eu pensei em fazer direito. Passou pela minha cabeça fazer comunicação. Mas, como ele não é professora e eu faço o segundo grau normal, eu pensei em fazer pedagogia. Mas eu amo jornalismo. E aí, essa professora Magali, eu nunca esqueci dela. E aí ela falou assim: ai, pensa nisso com carinho. E aí, no ano seguinte, quer dizer, no final do ano, quando eu fui fazer o vestibular, eu prestei para pedagogia escondida dos meus pais e fiz vestibular para comunicação, para jornalismo. E aí não fui cursar pedagogia, já fui direto para jornalismo. E não me arrependo nem um pouco, porque eu tinha que fazer isso mesmo. Era a minha profissão por vocação, por paixão, por dom, por afinidade. Oh, bom, mas você teve a sorte de, com um pouco mais nova que eu, um ano só mais nova, com 21 anos, ser repórter. E qual que foi o maior desafio nesse início? Então, eu me formei com 21, bem novinha, e se hoje em dia já é difícil para quem está se formando, imagina naquela época também. É muito complicado, o mercado está cada vez mais difícil. Quando eu me formei, eu fiquei 6 meses desempregada, eu não conseguia vaga em lugar nenhum. E eu já sabia que eu queria fazer telejornalismo. Isso quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha definido isso. Eu falei, eu quero televisão, eu quero fazer telejornalismo.
E aí, desde que eu entrei para a facul, eu fiz o estágio em televisão e fiz a televisão da faculdade, a TV universitária. E isso me deu uma base muito boa. Então, eu nunca fiz jornal, nunca fiz rádio, só fiz televisão na minha vida inteira. São 25 anos de televisão, de reportagem. Só fiz isso na vida toda, só televisão. E aí, esses 6 primeiros meses desempregada, eu estava na capital, no Rio de Janeiro, e aí eu tive um pensamento, falei, vou fazer o contrário. Todo mundo que está aqui na capital quer ficar onde? Na capital. Eu vou fazer Exato. o inverso, eu vou para o interior. Eu vou começar no interior. E tem muitos formandos no interior que querem migrar para a capital. E tem muitas afiliadas da Globo no interior. Né? Tem as cabeças de rede da TV Globo em todas as grandes capitais e tem também no interior. E aí eu pensei, vou para o interior, vou jogar meu currículo nas afiliadas da Globo no interior. Vou sair da capital e vou para lá. E aí foi o que eu fiz. Aí eu parei de procurar emprego na capital, isso já com 6 meses formada, e falei, vou jogar meu currículo no interior. Dito e feito. Na primeira emissora que eu joguei, que foi lá para Cabo Frio, eu fui chamada. Mas aí, Milena, tem um diferencial que eu digo que é o filme da minha vida. Essa ideia de ir para o interior não veio do nada. Eu assisti um filme chamado Íntimo e Pessoal, que tem a ver com jornalismo, que foi com a Michelle Pfeiffer e o Robert Redford. E eu super indico para os estudantes de jornalismo. É romance, que eu amo, amo cinema, amo esses 2 atores de Hollywood e tem a ver com a nossa profissão. Eu não vou contar a história para quem quiser assistir. E aí, o desenrolar do filme, essa jornalista corre atrás da profissão, do sonho dela. E foi justamente um insight. Eu falei, opa, vou correr atrás da minha profissão, seguindo os passos dela. Aí, no final do filme, eu chorei horrores. Para você ter uma ideia, que eu digo que é o filme da minha vida, eu assisti 9 vezes. Eu sei os diálogos de cor do filme. Das 9 vezes que eu assisti, 8 eu chorei. E aí eu fiz exatamente meio que seguindo o passo da Michelle Pfeiffer no filme. Eu tive a ideia e daí eu fui para o interior. E ela faz o contrário, ela sai do interior e vai para as grandes cidades. Nos Estados Unidos eu fiz o inverso. E aí deu super certo. Foi o meu primeiro emprego, já de cara como repórter na afiliada da Globo, e isso me abriu portas. Graças a Deus. E aí eu fui subindo um degrauzinho aqui, outro ali. Esse primeiro emprego abriu portas para o segundo emprego, que foi a segunda afiliada da Globo, em Resende, e por aí foi. Daí eu fui para a Record, e aí já virou a escola da vida, né? Exatamente. O Mariano Gomes, um beijão, perguntou qual que era o nome do filme, porque tem muita gente que entrou agora, daí não Íntimo e pegou. pessoal. Veja, Mariano, querido colega de trabalho. Mariano é outro guerreiro. Mariana, a gente está fazendo o quadro aí que você criou, esse projeto Pessoas que Inspiram. O Mariano, eu posso dizer que ele é um grande Ele inspirador. já participou. Ele já Ele é uma participou. inspiração, esse menino é guerreiro, ele corre atrás dos sonhos, da vontade. Esse menino sabe o que quer da vida. Super novo, ele tá o quê? 24 anos? 25? 26, segundo ele. 26? Ele sabe o que quer e ele corre atrás. Ele é determinado, ele é uma inspiração. Tanto que quando eu conversei com ele, eu falei, se eu tivesse um pouquinho assim da tudo, as forças de vontade para chegar onde eu quero, flash, já estava lá. Mas tem que correr atrás, Ai, tem que ter sonho, tem que ter ai, que determinação. bonitinho, que bonitinho, assim eu vou chorar. Oh, que bonitinho. Se o pessoal quiser fazer pergunta aí, pode mandar pergunta que a gente responde. Vamos lá, vamos lá. É, antes de chegar aqui pro sul, nos conte alguns causos que aconteceu no Rio de Janeiro. Nossa, no Rio tem bastante história para contar. Já fui expulsa de velório
com o pessoal com arma Vixe, na cintura, expulsando a gente. Subi morro, subi muito morro, porque lá o que mais faz é a matéria policial, né? E aí eu uhum, virei repórter de polícia sem querer. Foi uma coisa que acabou acontecendo na minha vida, não estava planejado isso. Fui meio que na marra, a coisa acabou acontecendo diante da violência lá, né? E eu lembro que a primeira matéria policial, você não está preparado para isso, e aí você treme na base, é frio na barriga, é espinha que dói, você treme na base, você chora, é uma coisa horrorosa. E depois você vai meio que se acostumando até você perder o medo, né? E aí o medo é o limite. Quando você perde o medo, ferrou. Você vai tomando gosto, aí você quer cada vez mais, aí você vai indo por amor, pela profissão, pela matéria, porque aí você quer a melhor imagem, e aí quando você tem o tiro, você fala, caramba, aí você vai pela adrenalina, é impactante, aí o apresentador vai comentando, o Ibope vai subindo, aí você quer cada vez mais, aí a ponto de você marcar a operação, você agenda a operação policial com o comandante, com o coronel, a ponto de seu celular, o número do seu celular está na mão de todos os policiais do Rio de Janeiro, deles ligarem, marcando a operação, e você não dorme, seu celular toca de madrugada, daí você não tem vida, é uma loucura. E aí você, quando não está preparado também, você vai trabalhar com um saltão desse tamanho, daqui a pouco você está correndo no meio da favela com o saltão, e aí daqui a pouco você tira o salto, ou o salto quebra, e você está descalça no meio da favela, pisando na pedrinha, na terra. Tem a história para contar, nossa. Eu cobri as maiores coberturas, assim, né? Desde Copa do Mundo, Olimpíada, tragédia de chuva, enchente, desmoronamento, tragédia em escola que um lunático entra tirando. Algumas ficam na memória que você deita para dormir e não consegue pegar no sono. Aí você vai se dar conta que você está abalada emocionalmente, psicologicamente, 7 dias depois. Que aí você vê, nossa, eu não estou dormindo. Ou você, quando dorme, você vê que você teve pesadelo. Aí você se dá conta que, caramba, aquilo me impactou. De você ou não fecha o olho, quando fecha tem o pesadelo, a ponto de você às vezes ter que pedir massagem, que não consegue dormir. Olha, já trabalhei de madrugada, de ter que virar a noite pelo dia, que é complicado também você virar a equipe morcego, né? De passar a noite toda trabalhando, e aí você chega de manhã e a luz do dia você, ai meu Deus, fecha a cortina, fecha a janela, porque eu quero tentar dormir antes do dia amanhecer, porque senão você não consegue. É pauleira. A vida de repórter é uma loucura. Não tem hora, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para ir a médico, não tem hora para plantão, para final de semana. Só que é uma cachaça que a gente gosta, é viciante, sabe? Você não consegue largar. Você envelhece, você se cansa, você pega sol, pega chuva, enfia pé na lama. Eu já caí no esgoto. Vou contar essa, vou contar. Tô vendo que o pessoal tá pô, escrevendo, mas eu não tô conseguindo acompanhar porque eu tô sem óculos. Você tá anotando aí o que o pessoal tá perguntando? só muitos elogios. Elogios, elogios, muitos elogios. Deixa eu contar do esgoto. Pode ir falando assim? Você quer ir? Pode, pode falar. A do esgoto, eu estava com um ambientalista famosinho lá do Rio de Janeiro. A gente estava fazendo uma matéria sobre meio ambiente. E eu estava numa favela da Cidade de Deus, que é uma favela enorme, aquela que virou filme, Cidade de Aham, Deus. E aí eu tinha uma ponte, que tinha uma ponte no meio de um abastecimento de água, que era para limpar ali o rio cheio de toda a água suja da rede de esgoto da favela ia desaguar ali. E aí por isso que tinha essa parte para limpar ali o abastecimento.
E aí tinha uma pontezinha que ligava uma margem à outra nesse canal imundo. A pontezinha, ela era de ferro, a base onde você pisa de ferro, com alguns espaçamentos onde você pisa, com algumas aberturas, né? Uma ponte com o piso todo inteiro. Então você ia ter que, para você andar, você tem que andar olhando e dando passos abertos, porque ela não tem o piso todo fechado, né? Tem umas aberturas. E eu resolvi gravar a parte que o repórter aparece, a gente chama de passagem, né? A parte que a gente estava segurando o microfone e gravando, a gente chama de passagem. Para ficar a matéria diferente, mais dinâmica, eu falei pro cinegrafista, vamos gravar a passagem ali na ponte, bem no meio do esgoto. E eu vou andando na ponte. E embaixo passa o esgoto e o lodo, porque todo o lixo e o cocô da favela tá ali naquele rio. E aí eu falei, eu vou decorar o texto e vou andando, narrando, e eu vou olhando, vou decorando e vou olhando de vez em quando e dando os passos, né? Falei, eu vou contar quantos passos eu tenho que dar e vou abrindo a perna para dar tempo de... Enquanto eu falo, abro a perna para não cair no buraco, né? Menina, tô andando, tô falando, olho primeiro, pulo o primeiro buraco, primeira abertura, olho para a câmera, tô falando, olho para baixo, pulo o segundo, olho para a câmera, nananã. No terceiro, abri a perna, errei. Abertura e pá! Nossa, só pum! Cai. Ué, cadê? Nossa, ódio! Caí no buraco. A sorte, gente, eu nasci de novo, sério. A sorte é que eu não mergulhei, porque a minha perna ficou presa. Uma perna foi inteira para dentro d'água, naquele lodo cheio de lixo e cocô. A segunda perna ficou presa no ferro da ponte lá. Claro que o meu joelho ficou desse tamanho, que bateu no ferro, e aí ficou um ovo todo roxo, enorme. Mas foi a sorte, porque eu fiquei presa pelo joelho. E aí, por isso que eu não passei no buraco. Que aí a perna ficou presa, né? Eu fiquei meio que entalada. Mas se a perna, se o joelho não bate, eu teria vazado, mergulhado. E se eu mergulho naquele ácido, naquele lodo todo, menina, quem vai me achar ali? Eu ia afundar, literalmente, na merda. Ai, que dor! Ia ser a morte. Ai, eu ia estar aqui para contar a história. Enfim, aí foi tudo pro lixo, né? Foi a roupa, a calça, o sapato, tudo pro lixo. Eu tava no SBT Rio, tiveram que me dar um sapato novo, uma calça nova, tive que tomar antitetânica. O ambientalista ficou rindo. Claro que esse vídeo depois eu postei, né, no Facebook, porque vira meme, vira vídeo cacetada. Faz parte do ofício da reportagem. É história para contar, porque essas coisas, tudo acontece comigo, tudo é impressionante. Teve uma matéria no frio, que eu fui gravar no interior do Rio, daquelas que a gente madruga, 3 horas da manhã, daí para ir fazer a matéria rural lá no meio indo para Angra. E aí eu subi num montinho lindo de terra. Eu falei, ai, tá nascendo o sol, vamos fazer a foto aqui. Já era 5 e pouca da manhã, e uma friaca, daí a gente ia de casaco e tal. Olha que lindo, vamos fazer a foto aqui. Aí daqui a pouco, ai, ui, nossa, tá me coçando, tá picando, caramba. Aí tira a blusa, tira a calça, a minha blusa era branca, tava cheia de pontos amarelinhos. Eu tive que tirar a roupa toda, ficar de calcinha e sutiã, porque o montinho era tremendo de um formigueiro. E aí era uma formiga gigante, que eu tava toda empolada, toda cheia de formiga, a calça era preta, toda cheia de pontinha amarela. Era um tremendo de um formigueiro, que eu não sei que formiga era aquela gigante amarela, toda picada, já toda empolada, porque eu subi no monte do formigueiro, eu sabia que aquele monte era formigueiro. Era só uma foto, gente, era só para fazer uma foto maneira. Então tudo acontece comigo, tudo.
É bizarro. Ai, gente, já ficou encurralado na linha vermelha, num tiroteio. Eu, dessa vez, eu não estava sozinha, eu estava com a Band, era de madrugada. Tava aí, nessa época eu estava pela Record, Record Rio, pela equipe da Record de madrugada. Aí tinham coleguinhas pela Rede TV da madrugada, era o Fábio Barreto que estava comigo. Não, o Fábio estava pela Band, minto, o Fábio estava pela Band. Tinha uma colega, a Viviane, que estava pela Rede TV. Éramos nós três, eu, Record, Band e Rede TV. Aí a gente estava seguindo um comboio da polícia militar. Então a gente lá, adrenalina, pá, seguindo o comboio, de repente as viaturas da polícia param no cantinho da linha vermelha e desce todo mundo pelo canteiro. E se joga no matinho, né, que tinha ali, porque pensa, é igual aqui que tem a linha verde em Curitiba, e aí tem um guarda-reio, só que aí tem um matinho no cantinho, só que margem da favela. Porque aqui em Curitiba não tem essas coisas de favela, assim. E aí, daqui a pouco, os policiais estão atirando nas lâmpadas. E aí fica tudo um breu. E os marginais, os bandidos lá do outro lado, atirando na nossa direção. Por isso que os policiais atiraram na lâmpada, para ficar escuro e os bandidos não terem visibilidade da gente ali. Então, eles estavam vendo as viaturas e os carros da TV ali, parados no asfalto, e a gente tudo ali abaixadinho, naquele matinho, esperando alguém vir ajudar a gente. E o tiroteio, os bandidos atirando de lá para cá e a polícia atirando daqui para lá. E a gente agachadinho ali. A gente ficou 1h30 naquela situação ali, parado. E eu já gritando, chama helicóptero, chama ajuda, pede apoio. Porque eu falei, gente, ferrou, a gente vai morrer aqui. Porque eu só pensava assim, e se os bandidos atravessarem? Se vierem a pé para cá? Tem 3, 4 policiais aqui, a gente está em desvantagem, a gente está em minoria. E os PMs safadinhos, querendo tocar o terror, eu tinha meus 20 e poucos anos, não tinha a experiência que eu tinha, né, até agora. Então eu estava no início da carreira, tipo, tinha um medo do cacete, e os PMs ali tocando terrorzinho, né? E aí eles falando, os PMs, e se eles jogarem em granada? E se eles daqui a pouco vierem para cá? Eu falei, pronto, ferrou, a gente vai morrer aqui. Então imagina, o medo. Aí até que uma hora os PMs falaram assim, vamos andando aqui agachadinho pelo mato. E aí eu tinha um celular pequenininho que ficava aqui assim na cintura, que ficava piscando uma luzinha. Aí o PM daqui a pouco fala assim, desliga o celular que com essas luzinhas, essa luzinha vermelhinha piscando, de longe eles veem a gente e podem atirar. Eu falei, meu Deus do céu. É tenso, é punk. Já caí no meio da rua, eu e cinegrafista, debaixo de tiroteio, lá na Vila Cruzeiro. Aí eu caí, ele estava filmando, ele estava gravando, bem na hora do tiro, comendo, a bala voando, e eu me estabaquei, porque eu tropecei numa pedra, isso era o Wagner Montes apresentando o programa. E o Wagner soltou a matéria bruta, eu correndo, o tiro, pá, e eu, caí no chão. O Wagner tomou tiro, foi baleado. Pra quê, né? Nossa, isso deu o que falar. A matéria foi ao ar durante 4 dias, em rede nacional. E sabe como é que é a Record, né? Fica repetindo as matérias em todos os jornais o tempo todo. Então, imagina. Aí, essa deu o que falar também. Aí, a partir disso, ficou todo mundo proibido de subir morro, né, nessa época. Porque foi o susto daquele. Eu me ralei toda, cheguei em casa toda enfaixada, cotovelo enfaixado, joelho enfaixado. A minha mãe, pelo amor de Deus, sai disso, larga essa vida. Mas eu gostava. Eu adorava. Pois é. Já pegando o gancho da madrugada, pegando uma pergunta, o Mariano Gomes perguntou quando você vai trabalhar com ele e já se propôs a ser o guarda-costas. É verdade, Mariana, a gente não trabalhou junto até hoje. Olha, 1 ano e pouco aí que eu tô lá na massa, 1 ano e 5 meses. Mariana daqui a pouco vai fazer 1 ano de casa também. Você acredita? Nem um dia
Nem no final de semana, nem no plantão a gente trabalhou juntos. Precisamos fazer uma operação policial juntos, né, Mariano? Vamos falar com o Dimas. O Dimas é que faz a escala de plantão. Mariano é o fofo. Ai, que dá. Ai, que dá. Quero ver que vai sair eu e Mariano trabalhando junto. Mariano tem altas fontes, altos contatos policiais. Vou levar Mariano lá para o Rio de Janeiro para subir morro. Olha. Ai, ai, puxa vida, vai ser assim uma dupla do barulho. Uma dupla porreta. Lá no Rio, os apresentadores inventavam um monte de apelido para mim. Eu já fui... o Wagner Montes me chamava de Loura Sinistra. Uma vez ele me deu um apelido que eu tive que pedir para ele não me chamar mais assim. Era Melissa Carabina. Toda matéria policial se eu subir morro. E de subir morro, alguém me chamou de Melissa. Alguém falava Melissa Cabrita. O quê? Por causa de cabrito que sobe morro. A Isabelle Benito falava minha loura. O Forcolém me chamava de equipe TNT, porque TNT é a bomba, né? E equipe Caveira. Ele fala minha equipe Caveira. Porque a minha equipe, a gente só subia o morro, só fazia tiroteio todo santo dia. Era uma coisa de louco. Uma coisa de louco. E às vezes sem colete. Porque o colete era 25 Meu Deus do céu. quilos o colete. Aí tinha horas que eu não aguentava. Eu falava pro meu chefe, ou você corre, ou você se agacha, ou você tá com o colete, fica em pé e toma um tiro na cabeça. Porque não dá. É louco. E de onde que surgiu toda essa coragem de trabalhar com jornalismo policial? Porque não é fácil. Boa pergunta. Eu não sei. Eu acho que é de nascença, porque eu nasci de 6 meses. Eu acho que eu já vim ao mundo lutando. Eu não sei te explicar, não. Eu não sei. Olha, eu gosto de velocidade, eu não tenho medo de correr. Por exemplo, correr que eu digo assim, para você chegar na matéria, para você chegar no local da matéria, para você entregar a matéria correndo, a gente é sempre alta velocidade, sabe? Então, tem repórter que morre de medo quando o motorista, quando o cinegrafista, ou quando a equipe está com 3, né? Porque tem um auxiliar que dirige, que é o motorista, ou equipe com 2, quando o cinegrafista também é o motorista e dirige. E às vezes o motorista, o parceiro ali, vai em alta velocidade, acelera, e tem repórter que se caga de medo, que fica ali. Mas eu nunca tive medo de velocidade. Eu não sei, eu não tenho medo de altura. Se tiver que me aventurar por uma reportagem, eu topo qualquer parada. Eu não tenho medo de... eu tenho medo de cobra. Se eu disser que eu não tenho medo de nada, eu vou dizer que a cobra é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo e tenho nojinho de botar a mão, repulsa ali. Mas se tiver que fazer matéria com cobra, eu faço. Pela reportagem, pela profissão, eu topo qualquer parada. Mas não me peça para botar a cobra aqui no meu pescoço, não. Nem pagando. Mas eu não tenho medo de nada. Eu topo qualquer coisa. E subir morro, foi fazer tiroteio, foi uma coisa que eu fui realmente vencendo aos poucos, sabe? Te falei, a primeira vez realmente bateu o medinho. E depois eu fui gostando da adrenalina. Eu fui entendendo o que é adrenalina. E fui vendo que eu gostava de adrenalina. E fui percebendo que eu precisava de adrenalina. Quando eu não tinha, eu ia atrás. Eu queria injetar adrenalina na veia, através da reportagem. E isso é muito legal, isso é muito bacana. E aí você percebe que você tem que ter um limite, né? Para você realmente não correr risco e não botar a equipe em risco. E aí, muitas das vezes, eu usava a intuição. Eu falava para minha equipe, não vamos. Hoje eu senti que o meu anjinho da guarda falou para não ir. Ou então senti que é para vir só até aqui, daqui a gente volta. Não vamos. E a minha intuição, eu levo isso muito a sério.
Eu realmente levo isso muito em conta. Várias vezes eu recuei. Falei, não, não vamos. E a chefia deixava isso por nossa conta, sabe? Não, não vamos também. Se você achar que não tem que ir, não vai. Isso é bem legal. Isso é bem bacana. Como também já teve vezes que eu falei, não, vamos, tem que ir, dá para ir, vamos embora. Não, aí o Cinegro, não, mas eu não quero ir. Eu falei, então olha só, eu virei para o auxiliar que fazia a câmera. Você quer ir? Topa aí? Top. Então o Cinegro fica aí, você vai comigo. Aí o Cinegro, não, 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 mas pô, peraí. Não, você não quer ir, você não vai. Você tem 2 filhos, você tá aí. Eu respeito você não querer ir, beleza. Então, mas o fulano quer ir, então vambora. Ah, então tá. Então você fica, eu vou. E é assim. Porque já pensou, se o cara não quer ir, aí eu insisto, o cara vai dar uma merda, depois eu que fico me sentindo culpado, né? Pois Tem isso também. é. Tem. Não continuando puxando o saco de quem já participou aqui, o Mariano Gomes está falando tanto, elogiando tanto que trabalhar com ele é bom, que até eu tô querendo trabalhar com ele. Tem alguém perguntando quanto tempo você levou para ficar tranquila, para conseguir ficar tranquila nesse meio. Ficar tranquila nesse É, meio em que sentido? Tranquila em relação à matéria policial, no tiroteio, ou tranquila nesse meio do mercado de trabalho? Só não entendi a pergunta ali. Pode eu explicar acho que é melhor, amor? do policial. Não sei se ele está falando tranquila nesse meio policialesco ou no meio do jornalismo. Eu Policial. acho, eu acho policial, né? Tá, matéria policial. Uhum. Eu acho que a gente vai com o tempo. No início, realmente, bate o medo. Com o tempo, a gente vai acostumando. E como eu falei, eu fui gostando. Eu fui realmente me habituando, eu fui tomando gosto e contrariando a minha mãe. A minha mãe, por exemplo, eu fui saber isso muito tempo depois. Ela bateu na Record, sem eu saber, foi no Wagner Monte e pediu para me demitirem, porque ela não queria a filha dela fazendo esse tipo de coisa. Ela foi pedir para o Wagner me demitir. Ainda virou para o Wagner e falou assim: você Oi. é pai, você tem filho, então você me entende porque eu sou mãe e eu não quero minha filha fazendo isso. Porque você está no estúdio, em segurança, e fica instigando, incentivando eles a subirem, elogiando eles no estúdio. Aí eles querem cada vez mais. Você não sabe o que é isso, porque você anda de carro blindado, você anda com segurança. Eu falei, meu Deus, quando eu soube disso, eu quebrei uma pau com a minha mãe. Falei, não admito você se meter na minha vida, é a minha profissão, a minha carreira. Eu ia ser demitida e eu sequer ia saber a demissão, saber o motivo da demissão. Imagina se isso acontecesse, né? Graças a Deus, ele não deu ouvidos para ela. Ele deve ter pensado, preocupação de mãe, natural, respeitou a minha mãe, ignorou a minha mãe, ainda bem. Eu fui saber disso, tipo, sei lá, acho que um ano depois do episódio. Entendo, respeito. Na época eu fiquei pé da vida, briguei com ela, mas assim, depois eu até entendi, né? Mãe é mãe. Mas eu realmente fiquei muito apaixonada por isso, por esse meio. Acabei até casando com o policial. Gostei tanto do meio que eu acabei casando com o policial. Mas depois que eu perdi um amigo cinegrafista baleado no meio de uma operação policial, numa troca de tiros, cobrindo realmente exatamente o que eu fazia. E esse cara, esse cinegrafista, o Gelson, que Deus o tenha, ele foi o meu primeiro cinegrafista na Record. E ele que me ensinou tudo. Ele que me ensinou como me posicionar, aonde ficar, como proceder no meio de uma operação policial. Por exemplo, não fique em pé atrás de poste, que o poste é oco. Cuidado com as árvores, que também tem árvore que é oca. Se ficar atrás de carro, fica atrás de uma roda, que o projétil de fuzil não atravessa a roda. Se ficar atrás do carro, sempre atrás do motor do carro, que ali é mais seguro,
o projétil não atravessa o motor, mas a porta do carro atravessa a lataria do carro. Então, ele que foi me dando essas dicas, ele me ensinou tudo. Ele era um cara expert, fantástico. E ele morreu. Porque ele era muito avançado, ele não tinha medo. Se eu não tinha, ele não tinha. E se eu tinha. Se eu ainda tinha um pouco de receio, um pouco de limite, ele tinha zero limite, ele tinha zero medo. E isso fez com que ele acabasse perdendo a vida. Porque ele realmente ia com tudo, ele ia de peito aberto. Tanto que ele se arriscou mais do que todo mundo e levou um tiro no peito. E o colete não segurou, porque era um colete realmente muito vagabundinho. E infelizmente perdeu a vida. Quando isso aconteceu, isso acabou de completar 10 anos, isso fez a gente parar e refletir até onde vale a pena. Porque todos nós somos substituíveis. E se você perde a vida, no dia seguinte tem outro no seu lugar. E você vira no máximo uma notinha na imprensa, uma plaquinha na porta da redação, a TV manda uma coroa de flores para o seu enterro, e aí, os parentes é que vão chorar a sua morte, ou teu filho é que vai ficar órfão, e aí não vale a pena, sabe? Morrer, você ainda passa dessa para melhor. Pior é se você ficar paraplégico, ou vegetando numa cama de hospital, ou sei lá o que. Então, isso fez eu refletir muita coisa. E aí eu fui desacelerando, eu fui diminuindo. Então eu parei de marcar a operação. Nesse dia o Gelson tinha marcado essa operação. Ele tinha combinado. E ele estava de folga, tanto que ele suspendeu a folga e foi trabalhar no plantão, no plantão que não era dele, para ele fazer essa operação. Então eu comecei a refletir muita coisa. E fui diminuindo, sabe? Então, assim, as operações eu não estava mais agendando. Aí, se eu estivesse trabalhando e tá tendo um tiroteio e a chefia me manda, ok, eu vou fazer. Mas eu parei de combinar a operação. Tipo, não vou ficar marcando para não dar chance para o azar. Comecei a levar mais a sério a minha intuição. Ah, hoje eu tô sentindo que eu não devo ir. Hoje eu tô sentindo que eu não devo entrar. Hoje eu tô sentindo que eu devo vir só até aqui. Então, eu comecei a diminuir. Mas... E foi quando também, tipo, não vou forçar o cinegrafista se não quiser entrar, sabe aquela coisa? Tudo tem o limite. Acho Pois que eu é. respondi a pergunta do amigo ali. Oh, mas por que que você trocou o Rio pelo Sul, sendo que aqui não tem tanta oportunidade como lá? E como que você se adaptou aqui no Sul? Porque esse carioquês, puxa vida, eu fiquei tão encantada. Eu só vi as reportagens, daí quando encontrei você no TRE, eu falo, aquele sotaquezinho, ai, que Então, fofinha! eu vim para cá, eu vim para cá, foi assim, acho que um recomeço para mim na vida, pessoal e profissional. Eu saí do SBT Rio, eu me separei, eu me divorciei, tô solteira, então assim, eu vim realmente me refazer. E que mudança de vida maravilhosa para mim, sensacional. Que recomeço, porque eu amei Curitiba, eu amei o Paraná. Eu vim para cá primeiro em 2020, porque eu me separei. Eu saí do SBT em 2018, aí eu me separei em 2019 e eu vim para cá em 2020, tudo na sequência, assim, sabe? E quando eu vim em 2020, foi amor à primeira vista. Eu fiquei em janeiro e fevereiro aqui em Curitiba, aí fui para Ponta Grossa, março, abril e meados de maio. Logo depois, aí já estava na pandemia, já peguei a pandemia em Ponta Grossa e voltei para o Rio. E aí eu ia ser contratada, não pude ser contratada por conta da pandemia. Aí eu falei, ai, puxa, que pena. Mas as coisas são como tem que ser, acontecem na hora certa, não era para ser. A gente enfrentou uma pandemia, voltei para o Rio, e aí ano passado veio o convite. Eu falei, opa, então eu vou. Vim na cara e na coragem. E acabei ficando e acabei amando. Cara, eu tô assim, eu me sinto no paraíso. Eu me sinto na Europa. Eu amo esse lugar. E aí me adaptei com o frio, com as pessoas. Eu
me sinto realizada, me sinto feliz, me sinto acolhida, sabe? É, agora minha família vem para cá, quer dizer, pai e mãe. Então eu estou mais do que realizada com isso, que era uma coisa que eu queria muito, porque o Rio está muito violento. Então eu não me vejo no Rio de Janeiro mais, assim, sabe? Infelizmente, é a minha cidade, é onde eu nasci, onde eu cresci. Mas eu gostei daqui, então, e eu gostei de tudo. É, parece que eu já me sinto curitibana, sabe? Então, eu dizia que vou ficar aqui até onde eu puder, até onde me quiserem, até se eu tiver que morrer aqui, eu morro feliz. Ai, que bom, que feliz. Nossa, puxa vida, é difícil o pessoal que vem de fora se acostumar aqui. E eu me acostumei, Eu já assim, fácil, sabe? De fui graça. embora. É, foi simples, foi natural, foi bem espontâneo, assim, sabe? É, ai, falar assim, não volta pro Rio. Ai, obrigada, eu vou ficar aqui enquanto der, enquanto puder, eu vou ficar. É, O Rio, eu gosto que eu vou, assim, a lazer, ver os amigos, ou ver o resto da família. Eu tenho um irmão lá. O irmão, se eu pudesse, eu trazia para cá, mas ele não quer vir, por causa do trabalho. Mas, enfim, meus pais estão aposentados, então. E falam do Curitibano, que o Curitibano é fechado. Ah, eu dei maior sorte. Todo mundo foi super simpático, as pessoas são simpáticas. Então, meus cachorros eu pude trazer, me fazem companhia. Então, falta agora achar, ó, um love aqui em Curitiba. O amor. Mas a esperança é a última que morre. Cadê? Lê meu tá nome. Deixa eu ver. Peraí, lê meu nome direito. Deixa eu botar óculos, que eu sou cegueta. Lê meu nome direito eita, aí. Volta aqui, peraí. Lê meu nome direito. Ai, não vi. Eu morei 15 anos no Japão, faz 12 que estou em Curitiba, mas até hoje não me acostumei. Obirata e Mamura. Nossa, morou no Japão. Olha o Evandro. O Evandro sempre fala comigo. Beijo, Evandro. O Ricardo também sempre fala comigo, Tolote. Oi, beijo pra você. Quem mais tá aqui? Ah, o Ricardo de Balneário Camboriú. Ele tá doido pra que eu vá lá. Quando eu for, eu vou te procurar e a gente vai tomar uma água de coco na praia. Preciso conhecer Camboriú, realmente. pois é. Ai, até perdi ali de raciocínio. Ah, Ah, meus amores, puta vida, tá tão difícil, credo. Nem me fale. meu afilhado! Beijo! Caian, meu amor, quanto tempo, gente! Que máximo! A Paulinha tá aí. A Paula vai ser minha entrevistada lá no Papo de Quatro. Ah, espero um dia poder participar. É, mas lá. Ai, o Mariano, não posso perguntar mais? Pode, Deve, Mariano, deve. deve. É, Caian, eu Pergunte. tô cega. Agora que eu botei óculos pra ver. Só agora que eu vi. Caian, você tem que vir aqui me visitar em Curitiba. Vem para Curitiba. Mas fala, amiga, você quer perguntar mais sobre jornalismo? Agora seria o que que você deixa de conselho para quem quer ser uma Melissa Munhoz? Não Eu? leve Tem que isso ser maluca que nem eu pessoal. primeiro. Tem que ser desprendida, tem que ser ousada, tem que. Ah, você falou da coragem. As minhas amigas falam muito isso. Ah, tem que ter... eu queria ter só coragem. Coragem para quê? Para fazer, para desfazer. Porque assim, quando eu vim para cá, muitas amigas falaram: ai, queria ter essa sua coragem. Por quê? Gente, vai lá e faz. Se não der certo, volta, sabe? Eu montei um salão de beleza lá no Rio. Monta. Se não der certo, desmonta. Ah, é... eu me separei. Ué, gente, você quer se separar, o casamento não tá bom, tá infeliz. Se der certo, deu. Se não der certo,
separa, se quiser voltar, volta. É assim que a vida toca, é assim que tem que ser, entendeu? Ninguém tem que ficar casada porque tem que ficar casada. Então, ninguém tem que. Qual o problema de estar solteira? Não encontrei ninguém legal aqui, vida que segue, o importante é estar bem antes só do que mal acompanhada, esse é meu lema, sabe? Então, tem que ter coragem para ficar sozinha? Tem, porque, Oh, né? Tem que ser, mas tem que estar feliz, tem que estar bem. O importante é estar feliz. É, a profissão requer coragem, requer cara de pau, porque você tem que bater lá, que nem eu bati lá 25 anos atrás no primeiro emprego lá em Cabo Frio, na Globo de lá, para poder conseguir chegar onde você chegou, porque se você não tenta o primeiro degrauzinho, você não consegue o segundo, o terceiro. Eu lembro que o segundo emprego, que foi na filiada da Globo lá em Resende, o chefe de lá, o diretor de lá, disse assim: a gente só te contratou porque você passou pela primeira filiada lá em Cabo Frio. Então, olha só, é, eles, quem é da Globo, gosta de contratar quem é da Globo. Hoje já mudou muito, mas naquela época era assim, eles só pegavam quem era da Globo, né? Só iam puxando, pescando quem já era da filiada da Globo. Então, se eu não tivesse passado pela primeira, eu não teria chegado na segunda. Se eu não tivesse tido essas duas experiências, a Record não teria me chamado. Então, e assim o negócio vai indo, sabe? Com 29 anos, eu peguei uma chefia na Record Campus. Virei diretora de jornalismo na Record Campus. E eu não queria, porque para mim era um cargo que eu não estava acostumada, eu só tinha sido repórter. E aí eu falei, gente, não vou ter cacife para isso. Aí eu fiquei com medo. Aí eu levei 9 dias para pensar, para decidir, porque eu estava meio, né? Ai, meu Deus, será que eu devo? Será que eu não vou pagar mico? Porque eu sou exigente, porque eu sou criteriosa, porque eu não quero. Eu tenho um nome a zelar, porque eu tenho uma história, porque eu não quero fazer feio, porque aí eu sou. Isso é meu, isso pode ser um defeito meu. Então, isso eu carrego comigo até hoje. Se eu acho que eu não vou dar conta do recado, eu prefiro não fazer. Eu prefiro dar um passinho para trás, recuar, do que queimar meu filme, entendeu? É assim até hoje. Que nem uma vez, o meu diretor lá do SBT Rio me convidou para apresentar o jornal lá. Isso foi em 2012. Eu achava que eu não estava preparada. Eu tinha acabado de me separar do primeiro casamento. E eu falei assim: eu estou abalada emocionalmente, não vou dar conta do recado. Não acho que estou no momento bom para isso. Não acho que eu vou ter uma concentração boa para estar em pé, ao vivo, para comentar um monte de coisa, se eu estou impactada emocionalmente. Aí ele: não, Mel, vamos lá, você consegue, eu quero você. Eu falei: não, não estou pronta, eu não quero isso agora. Recusei uma puta oportunidade de trabalho. Deixei de ganhar dinheiro, deixei de ter realmente uma oportunidade. Podia estar rica, podia estar, nossa, mas não era o momento. Me arrependo? Não, não me arrependo. Não era a hora, não era o momento. Eu sei quando a gente está pronto para uma coisa. Eu sei quando é a hora. Então, assim, eu acho que quem está se formando, quem está ingressando no mercado, tem que ter esse discernimento, sabe? Tem que ser pé no chão. E eu sou muito pé no chão. Eu não tapo o sol com a peneira para nada. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Então, assim, não tá bom, muda. Tá pronta, vambora. Né? Tem que ser assim. é. É, o Mariano perguntou se não deu BO, você chamou o cara de Lazarento. Por enquanto, não. E olha, você sabe, Mariana, que o pessoal até gosta. Lá no meu Instagram, as pessoas dizem que me chamam de lazarenta brincando, né? Falam, ai, a gente gosta quando você chama de lazarento. O pessoal curte. Cara, engraçado. A primeira vez que eu falei foi natural, foi espontâneo. Eu estava ao vivo, saiu, porque eu gostei dessa expressão. Eu nunca tinha ouvido falar em lazarento. Lá no Rio ninguém fala, eu nunca tinha ouvido realmente, eu não sabia o significado de lazarento. Gostei, achei engraçadíssimo, é um xingamento aqui, né? Achei Aham. incrível. E aí eu passei a chamar bandido, safado, marginal de lazarento, cara. E aí pegou, e aí a chefia deixou eu falar, ninguém puxou minha orelha. E aí eu vi que o povo tava gostando, o telespectador tava curtindo.
estavam comentando, tanto lá no Facebook da Rede Massa, como no meu Instagram. Daí eu falei, gente, então... Mas não é toda hora que eu falo lazarento. Tem até um tempinho que eu não falo. Mas caiu na boca do povo, gente. Então eu deixei. Ficou. Virou minha marca registrada aí. Lazarento. Oxi, Eu vou divulgar poxa, meu Instagram aí para quem quiser ir não me seguir lá para me seguir, ah, gente. Pode? pode, né? Os curitibanos e paranaenses. É @Melissa Munhoz TV. Me segue lá. O E me segue. Diogo Barbosa. Oi, amore. Diogo já me segue, já é meu entrevistado e virou meu amigo. Então aí também, poxa vida. Nós essas lives, mas temos que seguir. Tem muitas pessoas mais que inspiram. E uma vez na carreira, você já se deparou com um assassinato de criança? Teve uma Nossa, já pergunta. como, meu Deus. Não só assassinato, uma matéria que me chamou muita atenção foi lá em Realengo, na zona oeste do Rio, a matéria chamou Tragédia de Realengo, foi esse lunático que entrou na escola, igual que acontece nos Estados Unidos, e atirou Uhum. em várias crianças. E foi assim, uma chacina. E várias crianças, acho que 11 crianças morreram, e eu cheguei logo depois. Então era aquela cena de filme de terror. E as crianças mortas ali na escola, os pais chegando, e foi um cenário de horror. E depois, cenário horrível, depois ter que lidar com os pais. E no nosso jornalismo, tanto o que a gente faz aqui na Rede Massa, como que eu fazia lá no SBT Rio, a gente fica várias vezes fazendo a mesma matéria, como se fosse um capítulo de novela, né? Tem uma sequência. E aí você faz a tragédia na escola, e você vai na casa dos pais, e você faz o enterro, e depois o dia a dia, há uma semana, um mês, aniversário da tragédia na escola, e essa ficou marcada. E aí você vai no hospital, vê os feridos, e, nossa, então foi uma coisa que ficou na memória, daquela que você fecha o olho e a cena fica voltando assim na cabeça, sabe? Difícil de esquecer. É igual ver um filme de terror, que você fecha o olho e lembra. Então é muito triste e é muito marcante. E uma que também me marcou muito foi a tragédia na Serra, que nem teve esse ano em Petrópolis, que todo mundo acompanhou na televisão. A gente fez em 2010 para 2011, é a tragédia na Serra, da região serrana do Rio, que foi em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, que teve aquela avalanche toda e milhares de pessoas morreram, e entre elas crianças. E eu fui numa casa, era uma mansão, porque isso aconteceu também logo depois do Réveillon, e os bombeiros estavam recolhendo o corpo de uma criança. E aí ele sai dos escombros de lama com uma crianceira, uma menininha no colo, de cerca de 7 anos, com o cabelinho todo comprido e cheio de lama, assim, sabe? E aí eu chorei compulsivamente, porque ele estava já há muito tempo procurando o corpo dessa criança e achou no quarto da criança junto com a babá. E elas estavam juntinhas, uma protegendo a babá, protegendo a criança. E ali você vê que não tem distinção de rico e pobre, porque foi uma tragédia que atingiu todo mundo. E faz você pensar na vida, sabe? Faz você refletir. Então, você para e pensa na vida. E a gente, quando está fazendo esse tipo de matéria, você volta para casa destruída. E a energia vai junto, né? Você chega em casa, você só quer tomar banho, tirar a roupa, deitar e repensar na vida. Porque tem horas que você realmente tem que agradecer, tem que repensar e ver realmente e dar valor ao que realmente merece dar valor. Essas matérias, é porque a vida de jornalista é muito diferente. A gente não tem uma vida normal, assim, sabe? A gente não vai para um escritório ou faz um home office
A gente vê coisas que o ser humano normal não vê, sabe? É uma vida muito semelhante a de médico, de policial, de bombeiro. A gente vai em lugares que as pessoas normais não vão, a gente vê coisas que realmente as pessoas não veem. Então, faz a gente refletir muito na vida. Mudar conceitos, valores. Pois é, isso é verdade. Isso é verdade. Ai, ai. Eu queria agradecer. O papo já tá grande, 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 grande. Foi muito bom conversar com você. Puxa vida, você é um amor de pessoa. Eu que agradeço o E convite, foi ótimo, adoro falar sobre a nossa profissão. espero assim um dia. Eu também quero ir para TV. Eu espero um dia dividir o mesmo espaço com você na Rede Massa. Ah, isso É meu. será um prazer. Tomara, estarei aqui na torcida. Desejo boa sorte para todos os estudantes de jornalismo, porque vão precisar, que é um mercado que está realmente difícil, a profissão em extinção, né? Cada vez mais desvalorizada, com salário lá embaixo. Você faz pelo amor ou pelo dinheiro? Puramente amor. Só amor. Sempre pelo amor. Só amor. Só amor Sempre. que me mantém. É, só amor que me mantém também para conseguir me informar, porque tá difícil. Tá difícil. Tá, vai, A tá Mariana está certo. dizendo uma caixinha de Ah, surpresa todo santo dia. Não tem nem rotina, né, Mariano? A gente não sabe nem o que vai encontrar. ai, eu tô doidinha para viver essa rotina. Você vai gostar, te garanto que você vai gostar. É, vou amar. E também queria reforçar que o Pessoas que Inspiram acontece normalmente nas segundas-feiras, às 9 da noite, no Instagram, ou quando o convidado pode, também às 9 da noite. E é postado nas quartas-feiras, às 11 da manhã, no canal do YouTube. E o Rock Independente é postado terça e sexta, às 19h30, lá no canal do YouTube. Aproveita e se inscreve lá que logo tem mais vídeo novo por aí. E me mandem mensagem. Se você achar que inspira as outras pessoas, me manda mensagem. A gente pode marcar um papo, porque devemos inspirar mais pessoas. É esse o objetivo do quadro. Sim. Então tá. Um beijo, minha linda. Beijo em todo mundo aí. Boa noite. Beijo.